Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Aristo Start. Agora a gente vai conversar sobre saúde coletiva. E vamos começar, claro, falando do Sistema Único de Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre princípios do SUS. Eu tenho certeza que esse não é o tema que você tem mais afinidade, mas hoje a gente vai tirar de uma vez por todas todo o ranço que você já teve com princípios do SUS. Vamos lá? Antes de tudo, é importante você saber que esse conteúdo, ele não é idêntico ao conteúdo do curso extensivo. Ele é um conteúdo especial que nós fizemos especialmente para você conhecer mais sobre a nossa metodologia. Então vamos lá, vamos conversar sobre princípios do SUS. E olha, esse é um tema que aparece muito nas provas, que é um tema de alta prevalência e só nos últimos 5 anos nós tivemos quase 700 questões sobre esse assunto. E para eu te mostrar como que esse tema realmente aparece muito nas provas, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Só no estado de São Paulo, nos últimos 5 anos, nós tivemos 122 questões que abordavam princípios do SUS. Em outros estados, esse tema também teve uma grande relevância, como em Goiás, que nós tivemos 39 questões, e no Rio, 75 questões. Então é um tema de alta prevalência, que aparece muito nas provas e, claro, a gente precisa ficar muito atento a todas as nuances para garantir a sua vaga na residência médica que você sempre sonhou. Olhando aqui pelas instituições, a gente tem que várias instituições cobraram pelo menos uma questão em cada ano dos últimos 5 anos, como por exemplo a Serma, do Amazonas, a Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, em Minas, e a USP São Paulo. Então, pelo menos 5 questões nos últimos 5 anos, que equivale a mais ou menos uma questão por ano, pelo menos, sobre princípios do SUS. Então, eu tenho certeza que você já entendeu o quanto esse tema é importante para você ser aprovado na sua residência médica. Mas vem aqui comigo. Imagina você estudando esse tema pelo método tradicional. Se você fosse pegar para ler a Lei 8080, você ia ter 11 páginas do mais grande e mais puro tédio. Claro que aqui na Aristo as coisas são muito diferentes. Então aqui você vai aprender a estudar com alta performance, com alta produtividade e, claro, do jeito Aristo de estudar. Então as nossas apostilas, todas elas, a gente tem um material que é super palatável, tudo pensado da forma mais didática possível, uma leitura fluida, bem diferente da Lei 8080, porque eu tenho certeza que se você fosse pegar a Lei 8080 para você ler, para estudar esse assunto, para garantir esses pontinhos na sua residência, você ia se sentir nessa situação, como esse GIF. Então a gente não quer isso para você, então vem aqui, vamos ver o jeito Aristo de estudar. E para começar, claro, vamos ver como essa questão cobra princípios do SUS nas provas de residência. Então vamos lá, uma questão da UFRJ fresquinha, 2022. Na pandemia por Covid-19 no Brasil, optou-se por iniciar o processo de imunização por categorias mais expostas à infecção e à transmissão, como os trabalhadores da atenção direta, aos casos suspeitos e confirmados, bem como grupos populacionais mais vulneráveis, tais como idosos, quilombolas e povos indígenas. Esta decisão se dá mediante a aplicação da conjugação do princípio da igualdade com o da justiça social e refere-se a... Perceba que a questão quer saber a qual princípio do SUS nós estamos nos remetendo quando nós priorizamos grupos, e aqui no caso, grupos para vacinação da Covid-19. Ou seja, eu estou tratando de uma forma desigual pessoas desiguais. Ou seja, eu estou priorizando aqui. Todos vão ter acesso, só que, no entanto, eu tenho grupos prioritários que vão receber, né, a vacinação, aqui no caso dessa questão, antes da população geral. Então, quando eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo? Isso é um princípio do SUS, que é o princípio da equidade. E a questão aqui, ela foi muito boazinha, porque ela colocou para a gente justamente o seguinte: essa decisão se dá mediante a aplicação da conjugação do princípio da igualdade com o de justiça social. E o primeiro ponto que eu quero que vocês saibam desde já é que quando a gente lê lá na Lei 8080, a gente não encontra o termo equidade, justamente porque o termo equidade ele foi empregado mais posteriormente
por unir os conceitos de igualdade e justiça social. Então perceba o quanto essa questão ela foi inteligente ao abordar isso. E claro, o nosso gabarito aqui, equidade, e o nosso CCQ o princípio da equidade envolve priorizar o atendimento dos grupos mais necessitados. E é interessante que vocês vão ver o quanto esse tema aparece nas provas, o quanto as provas amam cobrar equidade. Essa questão aqui de Minas, da Suprema de 2018, fala o seguinte: o Programa de Saúde da Família instituiu a visita domiciliar como instrumento diferencial de atuação da equipe, para estabelecer prioridades na visita. Elaborou-se uma escala de risco familiar a partir das fichas de cadastro dos agentes comunitários de saúde. Tal escala baseia-se em sentinelas de risco, que são avaliadas nas visitas domiciliares realizadas pelo ACS. É uma ferramenta útil para a priorização das visitas domiciliares de toda a equipe e como instrumento de apoio à intervenção no território. A escala de risco familiar atende ao seguinte princípio do SUS. Então perceba que a gente está se referindo a um princípio que visa priorizar os grupos que mais necessitam segundo uma escala, que é a escala de risco familiar. Então qual que é o nosso gabarito? Equidade. O CCQ aqui, sabe o que você precisava saber para acertar essa questão? O princípio da equidade envolve priorizar o atendimento dos grupos mais necessitados. E vamos lá para mais uma questão agora de São Paulo, da FAMEMA de 2021. A dificuldade de prover acesso ao atendimento médico na saúde indígena foi, em parte e emergencialmente, suprida com o programa Mais Médicos pelo Brasil. No entanto, mantém-se como desafios para o subsistema de atenção à saúde indígena a consolidação de um modelo de atenção médica diferenciada, que considere a articulação com os saberes e práticas indígenas de saúde. A prioridade para a lotação de profissionais do programa Mais Médicos nos distritos sanitários especiais indígenas é uma ação que, conforme os princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, visa principalmente a... Então perceba que a gente está falando de um programa que prioriza lotar os médicos em locais que precisam mais. E aqui fala de lotar os médicos nos distritos sanitários especiais indígenas. Então eu estou justamente, e aqui de novo, priorizando o atendimento daquela parcela da população que precisa mais. Então o que eu estou fazendo? Juntando igualdade e justiça social, equidade. E olha só, sabe o CCQ que você precisava saber para acertar essa questão? Era o seguinte: o princípio da equidade envolve priorizar o atendimento dos grupos mais necessitados. Olha aqui mais uma questão, agora lá de Alagoas, de 2018. A organização do sistema de saúde brasileiro apresenta diversos marcos ao longo da sua história, até o estabelecimento do Sistema Único de Saúde, como é conhecido hoje. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. E aí, olha só qual que era o nosso gabarito aqui. O SUS tem a equidade como um princípio importante para buscar o equilíbrio entre as disparidades regionais no que diz respeito à saúde. E aqui, mais uma vez, sabe o que você precisava saber para acertar essa questão? Simples, saber que o princípio da equidade envolve priorizar o atendimento dos mais necessitados. E agora vamos aqui para mais uma questão para vocês entenderem o jeito de estudar isto e ver o quanto é importante nós conhecermos os CCQs, os conteúdos chaves da questão, para vocês verem como é mais fácil e muito mais legal estudar desse jeito. Olha aqui, uma questão do Rio Grande do Norte, de 2018. Gestantes que residem em áreas remotas e desprovidas de saneamento e condições adequadas de moradia são mais propensas a desenvolver intercorrências na gestação e apresentar resultados perinatais desfavoráveis. Algumas dessas mulheres podem apresentar fatores de risco significativos que requeiram o acompanhamento pré-natal num serviço especializado em alto risco gestacional. E aqui a pergunta: nesse sentido, a gestão precisa garantir recursos diferenciados para quem mais precisa deles. De que princípios do SUS estamos falando? Perceba aqui, qual o princípio do SUS que busca, olha só, garantir recursos diferenciados para quem mais precisa deles? De novo, equidade, nosso gabarito. E o CCQ, o princípio da equidade envolve priorizar
o atendimento dos mais necessitados. E é interessante como vocês podem perceber desde já o quanto os CCQs eles se repetem nas questões. Nós fizemos questões aqui de várias regiões do Brasil, questões diferentes, de bancas completamente diferentes, e nós vimos o CCQ se repetindo com frequência. E esse jeito de estudar para a prova é diferenciado justamente porque ele permite que um tema, e um tema que muitas vezes é maçante, como o Sistema Único de Saúde, se torne fácil, prático e garanta que você acerte todas as questões sobre o tema. Então vamos aqui ver o jeito de estudar Aristo. Primeiramente, é importante vocês saberem que os princípios do SUS, eles se dividem nos princípios éticos doutrinários, e aí é realmente o valor do SUS. Quando a gente está falando de princípios éticos doutrinários, é aquilo que o SUS não abre mão em nenhuma das suas ações. E nós temos também os princípios ou diretrizes que são chamados de operacionais ou organizativas. Esses princípios, eles têm mais relação com o funcionamento do SUS, em como o SUS vai operacionalizar para, de fato, garantir que os seus valores, os seus princípios éticos doutrinários sejam cumpridos na prática. Então, vamos começar aqui vendo os princípios éticos doutrinários, que são 3: universalidade, equidade e integralidade. E perceba que esses 3, eles começam todos com vogais. E essa é a primeira forma de você diferenciar os princípios éticos doutrinários das diretrizes do SUS ou os princípios organizativos. Então vamos acompanhar comigo. O primeiro princípio do SUS é aquele que está presente em tudo e que sempre aparece nas provas também, que é a universalidade. A universalidade ela está relacionada com a garantia de acesso, de garantir que todas as pessoas tenham acesso à saúde. E isso aí foi um grande marco de saúde, foi a revolução que nós conquistamos com a implantação do Sistema Único de Saúde. Garantir que todas as pessoas, agora sim, a partir do SUS, tenham acesso à saúde e à saúde de qualidade dentro do Sistema Único de Saúde. E a universalidade, quando ela aparece em questões da prova, ela sempre está relacionada com acesso. Então, eu sempre quero que quando universalidade aparecer, você sempre lembre da palavra acesso. E muitas vezes nas questões, vocês vão ver que é importante diferenciar universalidade de equidade. Porque muitas vezes as questões que envolvem equidade, elas também aparecem como garantir o acesso de pessoas à saúde. Mas, como nós vimos aqui nos CCQs anteriores, quando está falando de equidade, a gente tem algum grau de priorização. A gente tem alguma especificidade dentro de algum grupo específico. E justamente por isso, universalidade e equidade são princípios éticos doutrinários diferentes. Então, quando a gente tem questões que versam sobre acesso, garantia de acesso somente, a gente vai para universalidade. Agora, quando eu tenho um acesso, mas um acesso especial, um acesso prioritário, eu estou falando de equidade. E a equidade do SUS, ela pode se manifestar de formas diferentes. Então, perceba que equidade é tratar de forma desigual. E, por exemplo, quando eu estou fazendo o atendimento de uma pessoa trans e eu faço o atendimento pelo nome social, eu estou promovendo equidade, porque eu estou dando um tratamento diferencial para aquela pessoa numa situação em que ela precisa se sentir mais confortável. Questões que versam sobre equidade, elas também falam sobre o acesso prioritário e muitas vezes colocam o protocolo de Manchester, que é uma forma de promover equidade no âmbito do SUS. E equidade, só para vocês terem uma ideia, é diferente de igualdade porque ela vê as diferenças presentes em cada pessoa. E olha que, por exemplo, essa imagem para a gente ilustrar isso muito bem. De igualdade e equidade. Igualdade é oferecer as mesmas coisas para todas as pessoas. No entanto, só isso não é suficiente. Como a gente vê aí na nossa imagem, mesmo eu dando um bloquinho para cada pessoa, não é suficiente para que todos consigam ver para além do muro. Já a equidade, ela visa equalizar essas diferenças, de modo que eu faço uma distribuição dos recursos para que todos consigam, aqui na imagem, visualizar através do muro. Então, muitas vezes, por exemplo, o primeiro aqui, ele ficou com um
quadradinho, o segundo ficou com 2 e o terceiro precisou de 3. Mas, no entanto, no final das contas, todos conseguiram o mesmo objetivo, que foi aqui, visualizar através do muro. Então, quando eu estou dando tratamento desigual, eu estou dando formas desiguais de atendimento, eu estou garantindo a equidade, ou seja, eu estou priorizando aquele que mais necessita. E eu estou falando aqui bastante de equidade justamente porque é o conceito que mais aparece nas provas, então é muito importante ele ficar bem sedimentado. E, por fim, outro princípio ético doutrinário do SUS é o da integralidade. E a integralidade, ela visa ações em todos os âmbitos de saúde e não ações exclusivamente curativas. Então, aqui eu ajo tanto na prevenção, na cura, na reabilitação. Eu tenho dentro do SUS ações que versam sobre todos esses horizontes para garantir, no final, a saúde da pessoa como um todo. E, Fran, como que eu vou fazer para guardar os princípios éticos doutrinários do SUS? Muitos de vocês já sabem, eu sou de Minas Gerais, e lá uma palavra que a gente sempre usa é uai. E uai é uma palavra que só tem vogal, então vai ser a palavra que vocês vão usar para guardar aqui os princípios éticos doutrinários. U de universalidade, A de a equidade, e aqui a ideia é forçar a barra mesmo para vocês saberem que é o que mais aparece nas provas e é um contrassenso, porque eu estou tratando de forma desigual os desiguais. E o I de integralidade, lembrando que todos os princípios éticos doutrinários começam com vogais. E agora a gente vai para as diretrizes do SUS, ou os princípios organizativos operacionais, que são a descentralização, e a descentralização está relacionado ali com a divisão de poder entre as esferas políticas. Então eu tenho o nível municipal, o nível estadual e o nível nacional. E cada um tem as suas atribuições e tem os seus deveres ali dentro do âmbito do SUS. E isso, na verdade, oferece mais autonomia para os municípios. E aí a gente chama de municipalização do cuidado. Ou seja, eu estou descentralizando a saúde de modo que fique o mais distal possível, porque ninguém melhor do que a pessoa que está mais perto da saúde, no caso o município, sabe das suas situações e das suas necessidades. Outro princípio aqui é o da regionalização. E a regionalização é uma consequência da municipalização. Pensa comigo o seguinte: uma cidade pequenininha que não tem um hospital. Ali a gente tem um posto de saúde, então a gente tem atenção primária, mas a gente não tem atenção secundária, não temos um serviço de atenção terciária. Então, se fosse um município sozinho ali, ele não tinha nenhuma condição de dar um atendimento universal, integral para aquela população, porque ele só teria ações ali dentro da atenção primária à saúde. Então, justamente pensando nisso, criou-se, né, aqui a regionalização, as regionais de saúde, que é uma área, um território que engloba várias cidades, municípios, de modo que dentro de cada regional de saúde eu tenha garantido o atendimento em todos os níveis de atenção. Certo? E aí o nosso próximo é justamente a hierarquização, que está relacionado com a divisão em níveis de complexidade. Então eu tenho atenção primária, secundária, terciária, e essa forma de hierarquização, ela começa sempre ali na primária, que consegue resolver cerca de 90% de todas as demandas de saúde e vai ascendendo, fazendo sempre coordenação do cuidado. Outro princípio aqui é o de participação social. E a participação social no SUS, ela foi um grande feito, porque na verdade aqui a gente garantiu de que os usuários, eles vão poder opinar e fiscalizar as ações de saúde, através de dois locais de fala que eles vão ter, que são as conferências e os conselhos de saúde. E para garantir a participação social, foi determinado depois, na Lei 8142, que a participação social do SUS nos conselhos e conferências garantia que 50% de todos os participantes desses dois lugares, dos conselhos e das conferências, sejam usuários do SUS, pessoas que de fato precisam do SUS e fazem uso do SUS, certo? Outro princípio é o da resolubilidade, e o princípio da resolubilidade está relacionado com precisa ser resolvido de qualquer forma todos os problemas de saúde dentro do SUS.
E muitas vezes, para que isso aconteça, a gente precisa do próximo princípio, que é a complementariedade, de que quando é necessário, quando eu não tenho ali dentro de uma regional de saúde o serviço a ser realizado fornecido pelo SUS, por um lugar 100% SUS, eu vou complementar do setor privado, dando sempre preferência às instituições filantrópicas. E um exemplo de resolubilidade, por exemplo, é quando a gente tem uma situação de saúde. Por exemplo, uma pessoa que teve uma fratura, e aí ela teve uma fratura, precisou ir para a UPA. Só que lá na UPA a gente não consegue resolver todos os problemas, a gente não tem um cirurgião ortopédico lá na UPA. Então, a gente precisa, dentro da regional de saúde, garantir que essa pessoa consiga ir para um outro hospital, um serviço terciário, para realizar a sua cirurgia. Então, tudo precisa ser resolvido dentro do SUS, certo? Fran, você falou agora vários princípios. Os éticos doutrinários até deu para guardar lá com o AI, mas agora a lista ficou maior. Como que eu vou guardar isso? O primeiro ponto para você lembrar dos princípios operacionais ou das diretrizes do SUS é lembrar que todos eles começam com consoantes. Então perceba aqui que nessa lista não tem nenhum que começa com vogal. E claro que aqui na Aristo a gente tem um jeito melhor de decorar tudo, e aqui a gente tem um mnemônico. Perceba que várias vezes, quando a gente está atendendo no SUS, as pessoas elas vão procurar não só um atendimento de saúde, mas também um lugar de fala, um lugar para eles serem ouvidos, acolhidos. E para isso, todo mundo quer um doutor parça. E isso vai ser o que a gente vai usar aqui para guardar. E claro que a gente vai aproveitar a foto aqui do nosso professor Barreto para ajudar a gente com esse mnemônico. E o mnemônico aqui é: hoje o doutor é parça. E isso a gente vai usar para guardar aqui os princípios operacionais. Então, hoje o doutor é parça. O H de hoje, para a gente lembrar de hierarquização. O doutor, DR, de descentralização e regionalização. O parça, o P, de participação social. O R, de resolubilidade. E o C, de complementariedade. Lembrando que a complementariedade do setor privado acontece preferencialmente com instituições filantrópicas. Certo, pessoal? E dentro da Aristo, outra ferramenta que é importantíssima para garantir uma revisão espaçada e para garantir que chegue lá no final do ano e você não lembre de mais nada, são os flashcards. Com os flashcards, a gente consegue fazer um bate-pronto para vocês terem certeza se aprenderam realmente o conteúdo que foi ministrado e, além disso, é uma excelente ferramenta de revisão espaçada. Então, vamos lá, vamos ver aqui esse bate-pronto de princípios do SUS. Primeira coisa, quais são os princípios éticos doutrinários do SUS? Então, são aqueles que começam todos com vogais. O AI, U de universalidade, A de equidade e o I de integralidade. Então, universalidade, equidade e integralidade. Agora vamos lá, o próximo flashcard. Qual o princípio do SUS que está relacionado à garantia de acesso? Lembra que nós conversamos? Quando está falando de acesso, é um princípio que tem que saltar na nossa cabeça. Isso, de universalidade. E próximo flashcard, qual princípio do SUS está relacionado a tratar de forma desigual os desiguais? Foi o que mais aparece nas provas que eu falei, precisa dar uma atenção diferenciada para esse princípio. É o da equidade, isso mesmo. E o próximo flashcard, quais são os princípios organizacionais do SUS? E lembrando que aqui a gente tem aquele mnemônico para a gente lembrar aí do professor Barreto, hoje o doutor é parça. Quais são os princípios organizacionais do SUS? Então hoje, hierarquização, doutor, descentralização, regionalização, participação social, resolubilidade e complementariedade. Então lembrando que todos começam com consoantes. E, por fim, nosso último flashcard aqui para a gente finalizar esse tema, que é qual princípio do SUS está relacionado com a divisão da atenção em níveis de complexidade, ou seja, eu tenho atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. É o princípio da hierarquização. Certo, pessoal?
terminamos aqui o nosso Aristo Start, que é um pedacinho da nossa aula de Sistema Único de Saúde. Aqui nós conversamos dos princípios e diretrizes do SUS. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento. É importante vocês terem esse contato para vocês entenderem o quanto estudar na Aristo é bom, é legal e é uma forma de garantir uma alta performance na sua prova de residência médica. Certo, pessoal? Até a próxima e muito obrigada!